É uma honra estar aqui com os irmãos e irmãs. Espero poder abençoá-los nessa manhã e ter a certeza de que Deus tem realmente feito algo novo, diferente no nosso meio, como Ele sempre faz. Quero agradecer ao pastor Abílio que me convidou. Eu estou aqui em Bauru desde 2006. Que eu me lembre, o conheço desde essa época, ali nas cantatas da igreja. Também o pastor Bilão, né? Eu tenho um apreço, um amor muito grande por ele, um respeito, gosto muito dele, bem que ultimamente a gente tem se encontrado mais em velório, mas já fizemos casamentos também, né? Então, mas é alguém que eu admiro muito. Então, assim, estou aqui, talvez mais emocionado até que o pastor Abílio, né? Me sinto extremamente honrado, né, de vocês me convidarem, me darem a oportunidade de ler a palavra de Deus, de poder abençoar a vida de vocês. Então, assim, é uma honra que eu também aqui não tenho palavras para expressar. Conheço aqui alguns outros irmãos e irmãs e aproveito aqui para saudar a todos nessa perspectiva de que Deus tem algo novo para nós. E não são as barreiras denominacionais que nos separam, pelo contrário, o que nos une é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é esse vínculo que nos faz amar, caminhar e viver o Evangelho. Bom, meu nome é Marcelo, sou pastor presbiteriano desde o ano de 2001, mas a minha história é a seguinte. Um dia a Igreja Central de Franca, da cidade onde eu vim, né, e é a minha origem, a Igreja Central de Franca resolveu fazer um trabalho na periferia de Franca, bairro de Coab, um bairro até certamente perigoso. Uma senhora da igreja falou: olha, eu cedo minha casa aos sábados para fazer aí uma escola dominical. Que não era dominical, e sim, tinha que chamar, né, uma escola sabática. Mas ela funcionava como uma escola dominical na casa dela, aos sábados ali. E onde você for fazer um trabalho com criança, isso acontece. E de uma semana para outra começou a aparecer um grande número de crianças. Em menos de um mês tinham aproximadamente 100 crianças na casa de uma senhora que nem cabia. Eu lembro, eu vi aqui as paredes branquinhas, era desse jeito. E aí você imagina aquele tanto de criança com essas paredes branquinhas, né? É pé, mão, é querer escrever. Mas ela nunca reclamou que eu me lembre. Uma amiga da minha irmã com 10 anos foi, na outra semana chamou minha irmã, que na outra semana me chamou, eu fui lá, eu não lembro, através... se foi livro sem palavras ou alguma coisa, mas me pregaram o Evangelho. E com 8 anos de idade eu criei no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mudou a minha vida. Aos 16 anos eu me senti vocacionado para a obra missionária. E eu imaginava que eu iria para o Sudão, na África ali, país perigoso, difícil. E Deus mudou as coisas e me conduziu de forma que eu fosse para o seminário presbiteriano, estudei em Belo Horizonte, voltei, fiquei 5 anos em Franca e em 2006 eu vim para Bauru, né, e estou aqui desde 2006. Deus mudou as coisas, mas eu ainda espero ir, ainda sou novo, ainda espero ir, mas é Ele que decide. E a minha vocação então como pastor é ser um pastor que mobiliza a igreja para a obra missionária. Eu sempre, desde lá dos meus 16 anos, lendo Oswald Smith, conhecido como Senhor ou Doutor Missões, Clamor pelo Mundo, Paixão pelas Almas. Lendo esses livros, me senti vocacionado. E fiz um compromisso com Deus. Falei: Deus, ou eu vou, ou eu serei o maior mobilizador para que a igreja do Senhor faça missões no mundo inteiro. Me casei com a Rose, que é minha esposa, Rosiane. Temos 2 e agora está chegando o 3º ainda esse mês. Então, assim, nós temos Elias, que significa Yahvé é Deus. Temos Josué, que significa Yahvé é salvação, ou Yahvé é salvador. E agora vem Emanuel, que significa Deus conosco. E eu espero que todos eles sejam pastores, homens comprometidos com o reino de Deus. E aí boa parte disso compete a mim, a ela, de ensiná-los. E depois junto com a igreja, para que eles possam ver o nosso exemplo, como igreja de Cristo, e o valor de viver o reino de Deus. Por isso eu falo, a maioria dos meus amigos mortos, presos, porque geralmente é isso que acontece na periferia. Mas jamais subestime um trabalho com crianças, ainda que não dê um centavo, e não dá mesmo, mas jamais subestimem. Eu sou fruto de um trabalho com crianças.
Eu sou fruto de um trabalho com crianças. Por isso nós temos um trabalho lá no Parque Roosevelt, só com crianças. E é o meu xodó, é a minha alegria, é o meu prazer estar lá. Porque Deus faz os seus milagres. E Ele tem a sua forma. Amém? Eu quero meditar com vocês justamente sobre milagre, mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Mateus capítulo de número 14. Eu vou ler os versos 22 a 33. Esse é o texto da nossa meditação nessa manhã. Todos encontraram? Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14. Eu vou ler os versos 22 a 33. Se tiver alguém sem Bíblia do seu lado, compartilhe sua Bíblia para que todos nós possamos ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 14, os versos 22 a 33. Diz assim o texto bíblico: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos pedir que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações. Que bênção, que alegria podermos estar aqui reunidos em Teu nome e termos a plena convicção de que algo maravilhoso vai acontecer nas nossas vidas. E já está acontecendo. Que o Senhor, como um Deus bondoso, como um Pai amoroso que é, que o Senhor possa, através do Teu Espírito, abrir a nossa mente, o nosso coração e nos ajudar a compreender a Tua palavra e experimentar do Teu poder, da Tua grandeza e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado por essa igreja, obrigado pelos seus pastores, e eu cito na pessoa do pastor Abílio, de todos aqueles que colaboram, que trabalham com ele, esse grande ministério, a bênção que é essa igreja para a cidade, que o Senhor continue a abençoá-los, e que a graça do Senhor seja derramada sobre esse povo, que é o povo do Senhor que se reúne aqui. Fala aos nossos corações, Pai, é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você acredita em milagres? É isso que todos nós respondemos sempre. Claro, opa, milagre, todos nós acreditamos. E como se dão os milagres? Porque eu perguntaria, até mesmo antes de entrar propriamente no assunto, como é que você entrou aqui nessa manhã? Está tudo certinho na sua vida? Sem crise, sem problema, sem dificuldade? E eu fico pensando nas coisas, né? Enquanto aquele casal, 35 anos aqui, talvez alguém como eu que não tem lá os 35 anos, às vezes está pensando em largar, aí olha assim e fala: meu Deus, se eles com a ajuda de Deus chegarem, eu também dou conta. E aí você vai para casa e vai repensar a sua vida. Por isso que Deus tem suas maneiras próprias de falar aos nossos corações e de tocar nas nossas vidas. Mas nós acreditamos em milagres, porque nós somos o próprio milagre de Deus. E quando que o milagre acontece? Eu diria, o milagre acontece quando é vontade de Deus. Quando Deus quer, ele vai acontecer. Mas para isso existe também um aspecto que compete a nós. Nós precisamos crer em Deus. Se não acreditar,
Geralmente não acontece, a menos que alguém acredite por nós e ore por nós. Então, assim, vontade de Deus, nós não temos como mudar. Mas a nossa fé em Deus e a nossa oração precisa sempre acontecer. Por isso que, desde que a primeira vez que você vem na igreja, desde que você ouve falar de igreja, você sempre vai ouvir algum termo, vai ouvir um termo chamado oração ser repetido continuamente. Olha, nós temos que orar, nós temos que orar. Nós vamos orar. Se você não está orando, então ore. Ah, eu tenho um problema, então vai orar. A gente às vezes acha assim, não, mas pastor só fala isso, porque é isso que precisa acontecer. Quando nós orarmos, Deus vai fazer, porque Ele, na sua infinita graça e sabedoria, se condicionou a agir quando a igreja ora. Ele quis fazer assim. É por isso que quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos vendo a igreja em ação, mas é uma igreja em oração. E através da oração, o Espírito Santo de Deus impulsiona a igreja para alcançar o mundo com missões. Mas fé é um dom de Deus. Se Deus não der fé para nós, não adianta. Por nós mesmos não vai. E eu diria mais, fé é exercitada por cada um de nós diariamente. À medida em que cremos no poder de Deus e nas promessas que Deus fez para cada um de nós, e estão contidas aí nesse livro que eu e você temos, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para judeus, com a intenção clara de demonstrar assim, olha, Jesus é o Messias esperado. Tanto que ele evoca muitas vezes a confirmação dos profetas que já haviam anunciado a vinda do Messias. Ele começa a mostrar que Jesus é um homem que ensina e que faz. Palavra e ação, palavra e ação. É por isso que nós temos o Sermão do Monte e depois Jesus demonstrando paulatinamente aquilo que ele ensinou, de uma maneira muito clara, óbvia. De repente no capítulo 10 ele fala do chamado, ou da vocação dos discípulos, os 12 apóstolos, mais propriamente dito, e como eles deveriam agir sob o poder do Espírito Santo de Deus. Quando chega no capítulo 14, não é que há um hiato, mas penso eu que há uma pausa reflexiva. Aconteceu uma tragédia. Herodes mandou matar João Batista, a última voz profética, aquele que é o precursor, aquele que veio anunciar o Messias, estava preso porque dizia para Herodes que ele estava num relacionamento errado com a mulher do seu irmão, e por isso mesmo ele perdeu a cabeça. E o finalzinho aí do verso 12 fala que os discípulos de João Batista então o tomaram, sepultaram e foram lá contar para Jesus. O início do capítulo, do verso 13, começa dizendo então que Jesus pegou seus discípulos e se retirou. Como era de costume, uma multidão foi atrás dele. E chegou lá, aconteceu algo inusitado e inesperado. Não tinha comida, mas Jesus falou, eu vou dar um jeito. Vê o que tem aí. Acharam lá, devia ser um gordinho, com 5 pães e 2 peixes, devia ser um gordinho, igual eu. Porque se você é gordinho, você sabe do que eu estou falando. Desde pequeno, no almoço, eu falava, mãe, o que vai ter na janta? É assim. Então é precavido mesmo. E ele cedeu. Então pegou lá os pães e os peixes dele. Jesus multiplicou, de forma que 5.000 homens, mas a contar, como não contavam mulheres, crianças, deveria ter 10 a 12 mil pessoas. Jesus alimentou todo mundo. E eu gosto da expressão que está aí na minha, se a sua versão for igual à minha, revista e atualizada, no verso 20, quando fala assim, e sobejaram. Não é que sobrou está uma intenção, né? Sobrou aí e tal. Sobejaram. Jesus fez mais do que precisava, de forma que sobraram 12 cestos. E diz que os discípulos ficaram maravilhados e sem entender muito. No final, se você pular aí a partir do verso 34, fala que ele chegou em Genezaré e, como era de costume, uma multidão foi trazida para ele e ele passou a curar todas essas pessoas, e as pessoas contavam para outras pessoas e elas vinham a Jesus porque Jesus era alguém que tinha algo para dar para elas, para curar, para manifestar o seu poder. Perceba, acontece um milagre onde Deus prova que é Ele que nos sustenta. Então não fique estressado com crise, não fique preocupado com o jornal que você lê ou aquele que você assiste, os telejornais. É Deus que cuida de nós. É Deus que nos sustenta. É Deus que tem as nossas vidas nas suas mãos. Então, fique tranquilo. O milagre, quem vai fazer do sustento é sempre Ele.
O que Ele pede de nós é que nós confiemos nele para que Ele manifeste e demonstre isso diariamente para nós. Mas nesse ínterim, ou preso aqui nesse texto, e é o texto que eu li, eu quero que a gente pense um pouquinho sobre outro milagre, que geralmente nós precisamos experimentar, às vezes, quando nós não estamos acreditando. Se você ler em Marcos, Marcos fala que os discípulos ficaram incrédulos quanto a esse milagre. Olha que eles viram pessoalmente. Lembra, Jesus mandou o pessoal sentar, partiu o pão, entregava para ele, ele ia partindo, entregando para as pessoas e o negócio não acabava. Mas diz que ficaram incrédulos. Talvez como eu e vocês muitas vezes ficamos. Mas será mesmo? Não é que não é o pastor que está falando, só para a gente não desanimar, para a gente continuar? E às vezes a gente fica. E às vezes nós temos dúvidas no nosso coração. E Jesus então resolveu trabalhar no coração deles de uma forma inusitada, maravilhosa, surpreendente. E eu creio que Ele quer fazer a mesma coisa conosco hoje. Por isso eu quero falar nessa manhã sobre esse tema, o milagre da fé em Deus. Esse é um dos maiores milagres, quando nós cremos em Deus. E eu quero aqui falar sobre as iniciativas que o povo de Deus precisa ter a fim de ver o milagre da fé em Deus. E eu creio que vocês querem ver. Eu creio que nós queremos ver esse milagre na nossa vida diariamente. Portanto, eu quero aqui tentar mostrar o que Deus quer fazer na nossa vida. Vejam que a história começa dizendo o seguinte: logo a seguir, até aqui são coisas comuns, logo a seguir, Jesus e seus discípulos embarcaram e passaram para outro lado. Isso é o que Jesus mais fazia, de um lado para o outro, de lá para cá, de cá para lá e tal. E onde ele chegava, o povo juntava lá, colava nele: olha, eu quero experimentar, olha, tem minha família, eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso voltar a ver, olha, tem aqui meu filho endemoniado, o senhor pode curar. Isso não faltava. Então até aqui normal. E diz que as multidões estavam lá. Mas diz que quando Jesus despede as multidões, e até aqui continua sendo algo normal, ele foi orar sozinho. Aí você fala, mas até aí é a prática de Jesus. Muitas vezes ele saía para lugares solitários, sozinho, a fim de orar, a fim de recarregar a sua alma de Deus, ainda que ele fosse o próprio Deus, mas era ser humano como cada um de nós. E ele falou para os discípulos: olha, vão vocês na frente, que depois eu vou. Então pegaram o barquinho lá, os 12 entraram e começaram a atravessar o famoso Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. Foram atravessar e Jesus foi orar. Vai acontecer uma tempestade, e eu queria destacar o que diz aí o verso 24 no finalzinho, porque o vento era contrário. E eu queria dizer que para nós cristãos, não vou dizer 100%, mas 99,9% das vezes que nós vivemos nesse mundo, os ventos serão contrários a nós. Se nós não nos apegarmos a Deus, nós vamos fraquejar. E às vezes nós não temos essa compreensão enquanto estamos a viver e lutar nesse mundo. Mas eles estão lá, Jesus está orando, e aqui vai se dar o milagre da fé em Deus. Então guarde aí, a primeira iniciativa que o povo de Deus precisa ter a fim de ver o milagre da fé em Deus é não temer. Vocês podem repetir comigo? Vamos lá? Não temer. Você está com medo do quê? Todos nós temos medo de alguma coisa, de escuro, barata, cobra, rato, até coisas mais sérias. Você está com medo do que hoje? O que está afligindo a sua alma? O que está incomodando o seu coração, que talvez você não está conseguindo nem orar, nem buscar a Deus? Porque você fala, olha, eu não estou conseguindo, para mim está difícil demais. Eu acho esse texto tão bonito, porque diz assim: na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã. Eu fico pensando que Jesus viu os discípulos na primeira vigília, na segunda, na terceira, e falou: não, eu não vou lá agora. Eles precisam aprender alguma coisa. Porque a nossa intenção é o seguinte: começou a sofrer, me tira agora, Jesus. Me tira, me liberta. E Jesus deixou até a quarta vigília. E se eu pudesse dizer aqui, eu acho que ele foi lá entre 5 e 6 horas da manhã. E quando ele veio, andando por sobre o mar, diz que os discípulos bateram o olho, ficaram morrendo de medo e falaram: é um fantasma. Naquela época eles já acreditavam em fantasma. É um fantasma. E diz que todos gritaram.
E eu penso que diz todos, para nenhum ficar envergonhado, né? Porque eram todos homens, né? E homem, né? Aquele negócio, opa, negócio aqui, nós não podemos gritar. Todos gritaram de medo. Mas quando Jesus aparece ali, e eles percebem que é Jesus, vejam e leiam comigo, olha o verso 27, a palavra de Jesus. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Se você fizer uma leitura bíblica de Gênesis a Apocalipse, ainda que seja relâmpago, com a ajuda de uma chave bíblica, vai lhe faltar força, talvez nos dedos, para escrever em quantos versículos Deus diz isso para nós. Não temais, não temais, eu sou contigo, eu seguro na sua mão. Por isso que eu pergunto, nós estamos com medo do quê? E aí, cada um de nós, começar por mim, podemos falar: não, mas eu estou com medo das circunstâncias da vida. Eu estou com medo de ter filho, eu estou com medo de casar. E hoje o pessoal está com muito medo de casar, coisa que não precisa ter medo, tá, irmãos? O pessoal está com medo de casar. Aí quem casa está com medo de ter filho. Eu vou ter no máximo 1. Eu diria, no mínimo 1, no máximo 4. Crescei e multiplicai. 2 vezes 2, 4. Certo? Matemática. Nós temos que encher esse mundo com cristãos. Um dos meios é evangelizar e o outro é ter muitos filhos. Aí você fala: mas pastor, e a faculdade? Você está preocupado com o quê? Não é Deus que prometeu sustentar? Porque eu estou seguindo a promessa de Deus. Já estou no 3º, 4º, quem sabe de repente chego no 5º, sem crise. É Deus que sustenta, não sou eu. É Deus que prometeu cuidar deles. Então nós não podemos ter medo, mas os nossos medos tem muitas vezes nos privado de ver a ação de Deus. Mas olha, Jesus diz assim: tende bom ânimo. A pergunta para nós então não é se nós não tememos propriamente, mas é assim: nós temos o bom ânimo para confiar em Jesus? Ele já falou sobre isso, lembra em João capítulo 14, verso 27? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas antes ele fala o quê? Olha, mas aqui vocês vão passar por aflições. Nós cantamos aqui de manhã já que nós vamos passar por aflições, então nós sabemos. Não é que eu não sabia. O que nós precisamos é ter o bom ânimo de acreditar que Deus tem o poder para nos ajudar a passar por essas coisas. Então, irmãos e irmãs, nós não podemos temer. Se nós quisermos realmente ver o milagre da fé em Deus, a primeira iniciativa que nós precisamos ter é essa: é não temer. É não temer. Mas nós não temos condição de pagar o aluguel desse lugar. Não tem mesmo. Não está escrito que ia ter. Porque se tiver, não precisa de fé. Tem o dinheiro lá. Pastor Abel, não, a nossa conta lá nós temos 1 milhão. Vou orar para quê? É só pegar e pagar. Agora, quando a gente olha na nossa conta e fala: Jesus, não vou nem falar. Olha, nós precisamos orar, irmãos. E aí nós vamos orar e Deus vai tocar no meu, no seu coração, para que a gente contribua fielmente, para que a gente vá além, e Deus vai nos dar. É assim que funciona. Sempre funcionou assim. É por isso que Deus chegou para Josué e falou assim: meu filho, você vai assumir o lugar de Moisés. Eu fico imaginando o susto de Josué, apesar de saber daquilo há muito tempo. Aí Deus falou para ele assim: é o seguinte, não temas, não fica com medo, ser forte e corajoso, não te espantes, eu serei contigo. E aí muda tudo. Percebam, irmãos, que Deus está conosco na pessoa do seu Filho todos os dias para nos acompanhar. Está ali, e eis que estou convosco, escrito aqui, Mateus 28, 19 e 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele mente, Jesus mente, então Ele está conosco. Nós podemos passar por momentos difíceis, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos o nosso Senhor, nós temos os nossos irmãos e irmãs. Então o que nós precisamos é continuar a ter esse bom ânimo, é continuar a ter essa força, essa coragem, porque ao longo das Escrituras e da vida depois contada nesses 2000 anos, nós vemos a experiência dos nossos irmãos e irmãs passar por dificuldades, e o que é dito para eles é dito para nós: não temais. É por isso que há uma segunda iniciativa que o povo de Deus precisa ter a fim de ver o milagre da fé em Deus: é crer no poder de Deus. Vamos repetir juntos? Crer no poder de Deus. Se eu perguntar, todo mundo vai falar assim: eu creio, pastor, no poder de Deus. Então vamos lá, verso 28. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor,
manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Você já ouviu falar em fé? Já ouviu? Eu tenho 115 quilos, você vai entender porque eu estou falando meu peso. Morro de medo de água. Esse texto geralmente é contado para falar que Pedro não teve fé, certo? Quem aqui já deu um passo sobre a água? Pode ser levinho, não precisa ser pesado não. Quem aqui já deu um passo sobre a água? Aí eu perguntaria para vocês, Pedro tinha ou não tinha fé? A menos que você me diga, não pastor, eu já dei até 2. Porque vejam a ousadia desse homem. Ele falou, bom, já que é o Senhor, mestre, manda eu ir ter com vocês. Jesus falou o que para ele? Vem. E ele impetuoso fez o quê? Foi. Quantas vezes Deus fala assim para nós? Vem. A gente faz umas orações, irmãos e irmãs, e é aqui que eu quero que vocês entendam. Nós fazemos umas orações que são complicadas. Uns de nós falam assim para Deus, Deus, igual eu quero ter 4 filhos. Aí Deus fala, então pode arrumar. Aí nasce um, você fala, Jesus. Nasce 2, você fala, complicado. Terceiro fala, não vou dar conta. Não é assim? Deus, eu quero ter uma igreja grande. Aí vem um irmão e fala, olha pastor, estou com esse problema. Olha pastor, estou com esse. Aí fala, não aguento mais. Percebam? A gente fala, Deus, eu quero um emprego melhor. Aí Deus fala, pode vir. Mas está me dando dor de cabeça demais. Nós, na maioria das vezes, não sabemos o que nós pedimos. Não é à toa que Tiago já falou, pedis e não recebeis porque pedi mal. E outra hora pede para esbanjar. Mas vejam que Pedro, na sua ousadia, ele acredita em Deus. Ele fala, Senhor, se és tu, me manda ir aí. Jesus falou para ele, então pode vir, meu querido. E ele foi. E ele foi. Nós precisamos acreditar no poder de Deus. Irmãos e irmãs, nós que aqui estamos nessa manhã, nós aqui não temos razão para duvidar do poder de Deus. Mas na maioria das vezes nós estamos cansados de lutar na nossa própria vida, contra alguns pecados. Nós estamos cansados às vezes de falar assim, pastor, faz 20, 30, 40, 50. Tem uma senhora na igreja 55 anos orando pela conversão do marido, ainda não aconteceu. Mas se Deus quiser vai acontecer e a gente continua orando. Aí você fala, mas 55 anos? Tempo é com Deus. O nosso papel é acreditar em Deus. E esse é um problema para nós. Porque quando fala assim, não, passou 1 mês, 2 meses, nós estamos firmes em oração, jejum. Aí passa 1 ano, será que Deus quer mesmo? 2 anos, já não estou orando mais. 3 anos, não, ele não queria. E muitas vezes Deus quer. O problema é que nós não temos perseverança de acreditar no poder dele. Quer um exemplo? Eu sei que vocês querem, então eu vou dar. Está aí se falando, né? O filme Moisés, aquela alegria e tal. Mas você já leu o que diz o texto bíblico lá? Vamos lá. O mar vai se abrir, porque Deus prometeu. Você olha para cá, está os egípcios com todo o seu exército armado, pronto para destruir todo o povo. Mas aí Deus coloca a coluna de fogo, que é a teofania do anjo do Senhor, para impedi-los. E você olha para frente, está aquele mar que é impossível ser atravessado. Aí o povo de Israel, e talvez seríamos nós também, começou a reclamar, falou, nós vamos morrer, por que nós não morremos lá? Tá, aquela coisa que vocês conhecem bem. Aí Deus falou para Moisés assim, Moisés, levanta o braço aí e manda o mar abrir. E aí Moisés mandou o mar abrir e abriu de uma vez? Não. Abre lá, vamos abrir. Isso aqui a gente tem que ler junto, para que a gente não confunda algumas coisas e a forma correta que Deus às vezes quer fazer um milagre na nossa vida. 14, Êxodo 14, verso 21, olha como diz o texto. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. A noite inteira o vento soprou. Aí eu te pergunto, Deus não tinha poder para soprar e abrir de uma vez? Tinha, mas ele não quis fazer. Se você se lembrar na praga dos gafanhotos, diz que veio um vento e levou tudo de uma vez só. Você acha que Deus ficou fraco de um dia para o outro, cansado, desanimado? Não. Deus quer nos ensinar às vezes, irmãos e irmãs, que nós precisamos acreditar que quando Ele fala vai acontecer. Pode demorar um pouco mais, mas vai acontecer. Mas a gente está tão acostumado às vezes com
as questões e com a forma como um filme, uma novela ou algo precisa ser contado, que a gente esquece. Eu lembro desse filme quando eu vi em 1986. Era um filme americano que Moisés falava, abre, o negócio voou, água para tudo quanto é lado, e o povo passou. Mas Deus quis fazer a coisa, sabe, bem lentamente. Porque as coisas que são feitas lentamente na minha e na sua vida, deixam uma marca indelével em nós. O que é feito rápido, a gente acha, não, amanhã eu peço e ele faz de novo. Mas quantos de nós já lutaram aqui pela conversão de um filho, de um ente querido, pela estruturação da igreja, por um sonho, por vencer um pecado, por continuar a nossa caminhada, ainda que hoje seja um dia difícil de ser caminhado. Nós precisamos ter essa fé como a de Pedro, que fala assim, Senhor, se és tu, me manda ir aí, porque se nós falarmos isso, Jesus vai falar, pode vir, meu querido, pode vir, é isso que eu quero para a sua vida, venha, acredite, confie, e nós vamos experimentar do poder de Deus. Eu creio que Pedro sabia pedir, e o problema meu e talvez de vocês é que nós não sabemos pedir. Porque ele pede para quem? Para o Senhor. Falou, Senhor, se é o Senhor, me manda que eu vou. E Jesus falou, pode vir, e ele então andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Se nós quisermos experimentar o milagre da fé em Deus, irmãos e irmãs, nós precisamos crer no poder de Deus. Só o fato de você estar vivo aqui, biblicamente falando, é porque a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida mais uma vez. Então isso é um milagre. Isso é uma ação poderosa de Deus, que nos deu o privilégio de estar aqui, num país onde necessariamente nós não somos perseguidos por causa do Evangelho. E nós podemos estar aqui, nós podemos cultuar o nosso Deus, nós podemos celebrar a vida que Ele nos deu. Mas aí eu quero falar sobre a terceira e última iniciativa que o povo de Deus precisa ter, a fim de ver o milagre da fé em Deus, que essa é talvez a mais importante para nós, não olhar para as circunstâncias. Vamos repetir juntos? Não olhar para as circunstâncias. Veja o que diz o verso 30. Falando de Pedro, reparando porém na força do vento, teve medo. Submergir, gritou, salva-me, Senhor. Eu diria que todos nós somos como Pedro. Começamos a ver o milagre, a coisa está acontecendo, opa, maravilha, glória a Deus. Começamos a caminhar, de repente, a gente começa a olhar os problemas que estão à nossa volta. Ah, mas está tão difícil, ah, mas o país está em crise, ah, mas estão falando que nós não vamos ter dinheiro, ah, mas tem muita gente desempregada, ah, mas nós vamos fazer o quê? Ah, meu filho foi embora de casa, ah, minha mulher está complicada, ah, meu esposo não cede. E aí a gente fica olhando para a circunstância e diria, afunda literalmente no mar do desespero, da angústia e da solidão. Agora a pergunta que não pode calar no meu e no seu coração é essa: quando Deus falou que as coisas para nós iam ser fáceis? Alguém conhece um versículo? Então, por que a gente acha às vezes que a gente está sendo enganado? Ou não nos achando? Já viu, você está passando por um problema, você fala, meu vizinho ali não é crente, o cara lá tem carro, tem trabalho. Ah, aquela ali, olha, não serve a Deus, olha lá, a vida dela parece muito mais fácil que a minha. Ó, fulano ali só faz falcatrua, isso e aquilo. Já viu? É a comparação de Asaf, lembra lá no Salmo 77? Ai, o fulano, o Beltrano, e o fim da vida deles? Você quer também? Alguém quer o fim da vida deles? Aí você fala, não, pastor, eu não quero. Percebam, irmãos e irmãs, que para nós nunca foi dito que as coisas seriam fáceis. É por isso que quando a gente dá uma boa olhada nas Escrituras, e isso nós sempre estamos em desvantagem, já percebeu? Já percebeu que na Bíblia o nosso exército é sempre o menor? O nosso dinheiro sempre é pouco, e às vezes nem tem. Você lembra de algum texto bíblico que o cara chegou e falou, tem tanto dinheiro aqui que eu não sei o que fazer, vou fazer a obra de Deus. Pelo contrário, o cara está desesperado, falou, olha, tem aqui para ajudar, mas não tem um centavo, não tem nem por onde começar. Já viu que na maioria das vezes nós não somos os mais fortes, os mais belos, e muito menos os mais inteligentes, como Paulo já disse lá em 1 Coríntios, que Deus escolheu os loucos desse mundo, e nós somos aqui um bando de loucos, gente. Não daquele time lá ruim lá, não é do time não. Os loucos de Jesus, percebe? Porque é loucura.
É por isso que às vezes você vê um pastor pregando, pastor falando, olha, nós vamos plantar outra igreja na outra cidade. Você fala, nossa, pastor, meu Deus, nós não estamos mal conseguindo aqui. O pastor já está pensando em outro lugar. Pastor é tudo, com o devido respeito da palavra, louco nesse sentido. Porque ele está enxergando lá na longe. Porque ele fala assim, dinheiro a gente não tem mesmo, mas Deus tem. Então, a obra é dele, ele mandou eu fazer, meu papel é falar aqui, e o pessoal ele vai despertar aqui, vai levantar alguém. Tem uma cidade ali, não tem ninguém, mas Deus vai chamar um aqui, e chama mesmo. Agora, a gente está sempre atrás. Então, se a gente for olhar as circunstâncias, a gente não faz nada. Se você for olhar as circunstâncias, você não investe em missionário nenhum. O dólar está quase R$4, mas como é que eu vou mandar dinheiro para quem está lá em Portugal, quem está lá no Senegal, quem está lá em outro lugar? Não dá. Nunca vai dar. Agora, o que a gente faz? A gente não olha para a circunstância. Veja que o texto diz o seguinte: e reparando na força do vento, enquanto ele olhou para Jesus, Jesus falou, vem, ele foi, e está andando sobre a água. Quando ele começa a olhar para a força do vento, ou perceber o que acontece, ele começa a afundar. Nós não temos autoridade para olhar quaisquer outras coisas a não ser para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor da nossa fé, aquele que segura na nossa mão. Agora, eu não estou dizendo que por isso as coisas para nós vão ser extremamente fáceis. Não estou dizendo isso. Estou dizendo de lutas que nós passamos. Eu tenho um concunhado pastor em São Paulo, reverendo Rui Fábio, com câncer de pulmão, 43 anos. Lutando desde aí um ano e meio. Em janeiro desse ano, dia 3 de janeiro, 4 de janeiro, segunda ou quarta-feira, o médico desenganou, falou, não tem mais nada, não tem jeito, pode... Mas a igreja está orando, aqui, lá, quem conhece. Ele já desanimado, e qualquer um desanimaria. Já pronto para devolver a filha para o pai, né, que é o sogro, com os filhos, falou, olha, o senhor vai ter que cuidar para mim. Eu lembro que eu fui visitar, ele já desanimado, até sem força para orar, e é a coisa mais normal. Mas tem uma igreja aqui, lá, em outros lugares orando. Foi na quarta fazer um exame, fez, já desanimado, falou, acho que o médico nem vai olhar. O médico olhou na quinta e falou o seguinte, olha, aconteceu alguma coisa aqui. Sumiu tudo que tinha aqui. Erradicou o câncer. Deus faz. Deus faz. Em contraponto, eu tenho uma tia, está internada aqui em Ribeirão, com câncer de mama. Câncer terminal também. Se Deus vai curar ou não, eu não sei. Mas percebe que eu estou tentando mostrar isso, nós oramos. Não compete a nós a definição final de cura ou não. Quer seja curado ou não, a vontade de Deus vai ser feita, mas o nosso papel é orar e acreditar que Deus vai curar. Então a gente ora para curar, e Deus vai fazer a vontade dele, que é o melhor. Nós, irmãos e irmãs, precisamos compreender isso. Eu tenho certeza que a maioria, se não todos vocês, estão com alguma dificuldade aqui nessa manhã. E não é porque eu tenho bola de cristal, não. É porque a Bíblia diz que a nossa vida nesse mundo é dura. É difícil. É difícil. Se você já leu a vida do apóstolo Paulo, você sabe disso. O homem tinha vontade de desanimar às vezes. Ele falava, olha, eu agradeço pela casa de Onesíforo, que muitas vezes me deu ânimo. Aí você fala, Paulo desanimado? Mas quem não desanima? Com lutas, dificuldades. Mas o quadro para que a gente entenda isso é ler Hebreus 11, que a gente chama de heróis da fé. E o começo é lindo e maravilhoso, homens que venceram, homens que superaram exércitos, que fizeram isso e aquilo. Aí de repente ele começa a falar assim, mas alguns foram cerrados ao meio, apedrejados, mortos ao fio da espada. Mas ainda assim, quer seja aqueles que fizeram grandes coisas aos nossos olhos, ou os que foram mortos e cerrados pelo meio, são heróis também, porque viveram a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha esperança é que Deus mude a sua vida nessa manhã e te dê um rumo para aquilo que precisa. Mas se Ele não der hoje, pode ficar tranquilo, Ele está com você. Ele está com você. E isso é o que faz toda a diferença. Mas Deus há de te dar vitória, há de equilibrar a sua vida, há de te mostrar o caminho para que você possa experimentar daquilo que Ele tem para você. Irmãos, eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: nós precisamos experimentar o milagre da fé em Deus. E as iniciativas que nós precisamos ter são essas três.
Não temer, crer no poder de Deus e não olhar para as circunstâncias. É saber que Deus tem o melhor para nós, é saber que Deus cuida de nós, é saber que a nossa vida está centrada, fundamentada nele, e não naquilo que nós vemos, pensamos ou imaginamos. Nós temos que ser um povo ousado, um povo que crê em Deus. E é por isso que o autor aos Hebreus disse o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ver a fé do grande milagre que Deus quer fazer nas nossas vidas. Que o milagre da fé em Deus seja vivido por cada um de nós. Coloque sua vida diante de Deus. Fale para Ele das lutas que você está enfrentando. E eu diria que nós nem precisamos andar por sobre o mar. O que nós precisamos é confiar que Deus está no controle de tudo e que Ele vai mudar todas as coisas. Nós não temos razão, eu volto a repetir, irmãos e irmãs, nós não temos razão para duvidar de Deus. Então creia nele, creia no poder de Deus, experimente da graça dele. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame da sua graça sobre as nossas vidas. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, o privilégio de estar aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a vida do pastor Abílio, seu ministério, sua família. Continue a ser uma família dedicada para o Senhor, ministério que o Senhor tem à frente da igreja, das outras igrejas, e que Deus continue a abençoá-los ricamente. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. cmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.